olha, amanhã, 21 de setembro, é o Dia Mundial do Alzheimer, doença que é a principal causa de demência entre os idosos. E apesar de não ter cura, o uso correto dos medicamentos, junto, claro, com as terapias estimulantes, né, podem ajudar a controlar os sintomas e a retardar a sua progressão, melhorando assim a qualidade de vida da pessoa, né, do paciente. Então nós vamos falar mais sobre esse assunto agora, no quadro Fala, Doutor. E quem está aqui para conversar com a gente sobre Alzheimer é a neurologista Renata Mariana Barbosa. Muito boa tarde, doutora. Boa tarde, Maria Esther. Seja muito bem-vinda aqui ao Ver Mais. Vamos falar então de um assunto bem sério, né, doutora? Alzheimer, aí, como a gente viu, mais de 1.200.000 brasileiros, né, com essa doença. Vamos explicar para o pessoal de casa primeiro o que é o Alzheimer. Bom, o Alzheimer é um tipo de demência. A demência é um quadro em que a pessoa ela começa a ter uma perda das funções cognitivas dela. Ela começa a ter ali perda de memória, pode ter uma desorientação temporal, uma dificuldade de executar funções que antes ela tinha mais facilidade para executar, pode ficar mais desorientado. Dentro do rol de todas as demências, o Alzheimer é a principal delas. Responde aí por mais da metade das demências. Mas existem muitas outras ainda, Existem né? outras, acaba que é seguido aí pela doença vascular, a doença mista, quando junta o Alzheimer mais a demência vascular. E o Alzheimer responde ali por cerca de 55% mais ou menos das demências. Então, nem toda demência é Alzheimer, mas o Alzheimer é um tipo de demência e aí a principal causa de demência. Tá, que afeta muitas pessoas mesmo, né? E até quando a gente estava conversando um pouquinho aqui antes, você me disse que dessas 1.200.000 pessoas aí que têm a doença, metade não sabem que tem a doença, né, doutora? Esse 1.200.000 pessoas é uma estimativa, não tem um estudo assim de prevalência mostrando exatamente isso, mas a partir de outros dados, outros estudos, é estimado que cerca de 1.200.000 pessoas no Brasil tenham a doença de Alzheimer, sendo que delas metade saiba aí do diagnóstico e faça um tratamento. Então, a outra metade não tem o diagnóstico, não está fazendo nenhum tipo de tratamento específico para isso. E é estimado também que cerca de 100.000 novos casos por ano no Brasil. Muita coisa, né? É muita coisa. A gente sabe que com o envelhecimento da população aumenta muito as doenças crônicas, essas doenças degenerativas que podem levar à incapacidade. E é o que a gente vê hoje no Brasil com uma preocupação com o futuro também. Tá certo, doutora. Qual que são as causas, né? Quais são as causas do Alzheimer? A gente pode dizer que é genético? A etiologia, mesmo assim, a causa específica do Alzheimer ainda é um pouco incerta. Tá? Existem algumas teorias, tem alguns fatores genéticos que em alguns tipos podem estar associados, principalmente naquela doença de Alzheimer de início mais precoce, ali antes dos 60 anos, que é mais raro. Mas o que a gente sabe sobre a doença de Alzheimer anatomicamente é que acontecem depósitos de placas de proteína ali no cérebro, e uns emaranhados neurofibrilares ali no cérebro, e vai tendo também uma morte de neurônios. Então vai reduzindo ali as sinapses, as conexões nervosas, com isso vai tendo uma atrofia ali cerebral ao longo do tempo. E essa atrofia ela acontece principalmente naquelas áreas responsáveis pela memória, pela capacidade de planejar e de executar ali algumas funções. Por isso, esses acabam que são ali os primeiros sintomas que a pessoa começa a apresentar. Agora, doutora, a gente sabe que o Alzheimer, infelizmente, não tem cura, mas existe sim uma maneira de prevenir a doença, né? De evitar que o Alzheimer aconteça. Como é que a gente pode explicar isso para o pessoal de casa? Bom, tem um estudo bem recente que foi publicado esse ano no Lancet, que é uma revista médica científica bem renomada, que ele fala exatamente disso, dos fatores de risco ali do Alzheimer, com esse foco ali na prevenção, no cuidado. Então, nesse estudo, eles mostram ali que cerca de 35% dos fatores de risco são fatores modificáveis. Tá? E o restante ali de fatores não modificáveis, que seriam a idade, algumas alterações genéticas. Idade a partir de que idade? Idade principalmente a partir de 65 anos. 65 e anos. à medida que a pessoa vai envelhecendo, a chance vai aumentando de aparecer a doença. Tá?
Entre os fatores modificáveis, né, e pensando na prevenção, cerca de mais de um terço, a gente pensando que 35% são modificáveis, então cerca de um terço das demências poderiam ser evitadas focando nesses fatores. Tá, né? Quais são eles, doutora? Então, começa lá desde a infância, na educação. Então, a escolaridade é um fator de risco ali muito importante. A perda auditiva, muitos idosos ali começam a perder a audição e isso coincide muito ali com o surgimento da demência e com a progressão mais rápida da demência. Então, é importante, se detectar isso, procurar um especialista para poder, às vezes, usar o aparelho, mesmo. Corrigir esse problema. Hipertensão, diabetes, obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, depressão, o isolamento social também é outro fator aí importante em relação a esses fatores modificados. Então tem que tentar o quanto antes já ir pensando nisso tudo, nesses fatores de risco, e né? cercando para todo lado para conseguir lá no futuro evitar que tenha aí esses casos de demência. Esses casos de demência, tá certo. Agora, doutora, um outro assunto que eu acho que é bem importante a gente falar aqui, por exemplo, uma família que tem um idoso, um avô, uma avó, né, com Alzheimer. Como tratar? Essa é uma dúvida que a gente vê muitas pessoas, né, sempre perguntando, como é que eu trato? Esquece todo dia, às vezes para de reconhecer o netinho. Como, né, lidar com isso dentro de casa? O Alzheimer, a gente sabe que é uma doença que é progressiva, né? Então, ela progride lentamente ao longo dos anos. Então, essas dificuldades, elas não aparecem todas de uma vez, né? Começa ali, primeiro, com uma alteração da memória, começa a ficar ali a pessoa mais repetitiva, contando a mesma coisa sempre. E depois algumas alterações de comportamento, ficar desorientado. Então, o que a gente orienta é tentar não confrontar. Tá? Fala o certo, mas muda de assunto, distrai com outra coisa. Um sintoma muito importante que aparece às vezes é a síndrome do pôr do sol, que é o paciente ficar ali mais confuso no final da tarde. E fala assim, eu quero ir para casa. Começa a falar que quer ir para casa. Então, nessas situações, tentar mudar de assunto, distrair com outra coisa, buscar ali alguma alternativa para mudar o foco do paciente nesse momento. E essa alternativa que você viu que funciona, você pode usar ela várias vezes. Repetir sempre a mesma ela estratégia. Vai funcionar ali durante um bom tempo. Tá certo, então. Então, doutora Renata Mariana Barbosa, neurologista, conversou aqui com a gente sobre Alzheimer. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde.